Parabéns pro John! Hoje, dia 11 de dezembro, o John está fazendo 7 anos. Pois é, o meu filho mais velho já está fazendo 7 anos. É impressionante como o tempo passa rápido. Parece que foi ontem que o John nasceu e passou por tudo que ele passou, sabe? Hoje não vou gravar nenhum especial de Natal. Hoje eu vou gravar o especial do John. Eu não coloco fotos nem vídeos dele na internet por eu não querer expor os meus filhos. Então eu vou contar um pouco dos 7 anos da vida do John hoje pra vocês. Se você então quer conhecer da vida do John, continue assistindo. Então, o John, ele é meu primeiro filho. Eu era nova quando eu tive ele, eu devia ter uns 25 anos mais ou menos. Eu era nova, eu era inexperiente. O John parou de se mexer antes de nascer. E eu achava que ele era só um bebê calmo. Mas eu não sabia o que estava acontecendo realmente. Eu fui pro médico, no mesmo dia que ele parou de se mexer, eu falei pro médico, o John não tá se mexendo. O médico falou que tava tudo bem. E não era um médico qualquer, sabe? Era um médico bom. Então eu achei que tava tudo bem. Mas por sorte, porque o médico por ele ia esperar até domingo, era uma quinta-feira. Por sorte meu marido pediu pra gente ter o John no mesmo dia. Então à noite a gente chegou lá no hospital, na maternidade, acho que era 10h30 da noite, só sei que era bem tarde da noite. E o que era pra ser uma indução de parto se tornou uma cesárea de emergência. A gente foi correndo pra sala de cirurgia, eu morrendo de medo, porque na minha cabeça ele ia nascer de parto normal, na minha cabeça tava tudo bem com ele. Eu tava muito feliz aquele dia, porque ia nascer meu filho, meu primeiro filho, né? E eu lembro que ele nasceu 00:08 e ele não chorou. E os médicos falando, bebê hipotônico, alguma coisa assim. Aí eu pensei, tem algo de errado. 5 minutos depois eu ouço um choro assim, bem de leve, sabe? E aí eu fiquei mais aliviada. E daí eles também trouxeram ele rapidinho aqui do meu lado pra tirar uma foto e eu senti aquele cabelo macio dele, sabe? Lembrar do toque do cabelo macio dele, assim, é uma memória muito boa que eu tenho. E então eu fui pra sala de pós-parto, né? Da recuperação. E meu marido e minha mãe acompanharam o John. Meia hora depois que ele nasceu, chega uma pediatra e fala que meu filho teve uma parada respiratória e foi parar na UTI. Então, eu não pude ficar com ele logo depois que ele nasceu. Eu vi ele quando ele nasceu, aquele momento rápido pra tirar uma foto. E só fui ver ele depois de 10 horas que ele nasceu na UTI. Eu sei que eu andei um trecho enorme. Tipo, quando eu pude ficar de pé, a primeira coisa que eu fui ver ele na UTI. E eu lembro que no caminho de volta eu quase desmaiei, porque eu ainda tava muito fraca da cesárea. E quando eu cheguei na UTI, o John tava tendo crises convulsivas. Nunca queiram ver um filho de vocês tendo crise convulsiva. É horrível. E ele convulsionava direto, sabe? E ele tava cheio de aparelhos. Mas ele era lindo e
sabe, ele era um bebê saudável. E com um dia de vida a gente transferiu ele pro hospital de referência infantil que tem aqui. E lá ele chegou sem reação nenhuma, sabe? Ele não reagia mais a nada. E a gente ia todo dia ver ele na UTI quando dava, sabe? Por milagre eu tive muito leite pra ele naquela época. E até o dia 29 de dezembro eu não tinha pegado ele no colo, sabe? Então os primeiros 16, 17 dias de vida dele, eu não peguei ele no colo. Eu não pude. Ele era cheio de fio para ele respirar. Ele respirava por aparelho. Ele não reagia, ele quase não abriu o olho. Quando ele abriu o olho, a gente ficava super feliz, sabe? E eu ia todo dia feliz pra UTI, sabe? E com muita esperança, porque eu sabia que o John é saudável, sabe? E eu falava pros médicos, ele só tem um problema na cabeça. Porque a gente sabia que já tinham falado até aquela altura que tinha alguma coisa de errado na cabeça dele. Que mais pra frente a gente descobriu, né, que ele ficou com falta de oxigênio por muito tempo e começou a morrer muito célula do cérebro dele. Tanto é que a lesão dele é gigantesca, sabe? E os médicos falavam pra gente que ele ia ficar muito tempo na UTI. Quando eu peguei ele no colo pela primeira vez, foi incrível, sabe? Depois disso, ele começou a melhorar super rápido. Tanto é que 40 dias depois, ele já estava respirando sozinho e ele ganhou alta sugando, mamando na mamadeira, só que estando um dia em casa, no primeiro dia que ele tava em casa, ele começou a mamar, sabe, no peito. Então ele aprendeu muita coisa e isso nos motivou muito, sabe, de pensar que ele ainda ia fazer muita coisa. A gente tinha muita esperança que o John ia ter talvez alguma deficiência leve, mas que ele ia fazer tudo, né? Então a gente tinha esperança que talvez ele ia tocar piano. Sabe aquele sonho que você tem como mãe de primeira viagem? Que você acha que teu filho vai fazer tudo, sabe? Você sonha alto. Então a gente começou como a gente começou a levar ele pra terapia, a gente levava ele 2, 3 vezes por semana, eu levava ele pra fazer terapia. Ele fazia fisioterapia, fono, TO, pedagoga, já estímulo precoce que eles falam. Aí ele começou uma época com estímulo visual, porque ele enxergava, mas nem tudo chegava no cérebro dele. A gente procurou os melhores neuros aqui de Curitiba e a gente começou uma luta, né? Aí com 2 anos de idade, ele já estava tendo um problema na perna dele, que a paralisia cerebral que ele tem como eles falam, é muito grave. Não é grave, é muito grave. Mas ele tá muito bem pra quem tem paralisia cerebral no nível que ele tem, sabe? O nível de interação. Mas os músculos vão se contraindo e vão entortando ele todo. Porque o cérebro manda mensagem errada, explicando assim por cima. Por mais que a gente estimulasse, levasse ele para as terapias, com o tempo a gente percebeu que ele ia precisar fazer uma cirurgia no quadril. Só que nessa época ele começou a apresentar uns vômitos estranhos que a gente achava que era convulsão. Então a gente tentou reduzir o ritmo, porque isso melhorou um pouco os vômitos. Com o tempo foi difícil de alimentar ele. E assim foi que não ganhava peso pra gente fazer a cirurgia. E ele já estava muito magro. Acho que ele tinha 2 ou 3 anos e ele só tinha 9 quilos. Ele era bem magrinho. Depois de passar por vários médicos, por a neuro falar, a pediatra falar, o ortopedista falar que ele precisaria de uma sonda que é se alimentar
direto no estômago. Nossa, meu chão caiu de novo, sabe? Você luta tanto pro teu filho comer sozinho e de repente você percebe que ele não consegue mais. Eu demorava de 2 a 3 horas para dar comida para ele, tipo um pratinho pequenininho, e ele passava mal. Fez a gastrostomia, que ele se alimenta direto aqui pela barriguinha, quando ele tinha uns 3 anos de idade. E daí foi mais ou menos na época que ele começou a piorar os vômitos dele, que a gente internava ele bastante. A gente tratou ele com refluxo, como se ele tivesse refluxo. A gente levou para o pneumologista para ver se era questão de respiratório, sabe, que podia estar dando algum problema. E nada resolvia. E essa saga de vômitos dele foi piorando, que esse ano ele estava internando semana sim, semana não, quase. Foi um ano que o John bateu recorde de internamento e, por sorte, agora parece que a gente tá conseguindo resolver isso. Eu espero que a gente vença mais essa batalha. A gente acabou nunca fazendo a cirurgia no quadril dele. No começo, é claro que a gente tinha muita esperança que o John ia andar. A gente estimulava ele muito. A gente ainda tenta estimular ele na medida que a gente pode e que ele aguente. Óbvio que eu ia querer que o John fizesse muito mais do que ele faz hoje, mas o que ele faz hoje pra mim já é incrível, sabe? Eu já fico feliz quando ele tá sorrindo, quando ele tá bem, quando parece que ele tá tentando conversar com a gente. São coisas pequenas, mas que deixam a gente tão feliz, sabe? Que é tão importante. Porque a gente não faz uma cirurgia nele, porque o risco dele passar por uma cirurgia é tão grande, sabe? Então a gente tá prezando pela qualidade de vida. Como ele ainda não sente muita dor no quadril, então por enquanto, não, ele não vai operar o quadril. Ele deveria operar agora a coluna? Talvez sim, mas ele é muito novo para operar a coluna, ele só tem 7 anos. Às vezes assusta de médico falando pra você, ele tem que operar isso, ele tem que operar aquilo, só que não dá e tudo mais, assusta. A gente fica horas conversando com os médicos, tentando decidir a melhor coisa. E não é fácil, não são decisões fáceis, como por exemplo, há um ano atrás, a gente achava que os vômitos dele podiam ser pressão intracraniana, ou seja, que ele podia estar acumulando água no cérebro e por isso tá dando os vômitos nele. Só que uma cirurgia no cérebro do John é quase uma morte, sabe? Eu admiro o John, sabe? Ele já passou por tanta coisa e ele é tão forte. Ele sempre tá sorrindo, sabe? Eu sou muito mais feliz hoje em dia. Eu engravidei, ou antes de eu ter engravidado. Hoje eu sou feliz, eu sou realizada. Certo que nem sempre é fácil. Não é. Certo que às vezes eu e meu marido, a gente fala que a gente gostaria de ver o John correndo. Você vê outras crianças da idade dele brincando. E ele lá na cadeira dele, não podendo brincar. É claro que eu ia gostar de ver ele correndo. Mas eu tô feliz de ver que ele tá bem. E que ele é feliz. Sabe? Ele é uma criança tão feliz e tão tranquila. Ele nunca me deu muito trabalho, sabe? O John foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. E eu tô muito feliz porque ele tá com 7 anos de idade e por ele tá bem. Porque esse ano não foi fácil pra ele. Foi um ano difícil. Porque ele passou por muita coisa. E ele tinha até parado de sorrir. E agora ele finalmente tá sorrindo de novo. Eu tô tão grata por isso, de ver ele bem. Porque agora a única coisa que eu luto é por qualidade de vida, por ele tá bem e tá feliz. Porque esse ano ele teve pneumonia, ele teve infecção urinária. Ele teve muita dificuldade para respirar, que eu pensei que ele ia precisar de oxigênio. Mas graças a Deus, ele continua respirando bem.
não pegou mais nenhuma pneumonia. Ele demorou pra se recuperar da pneumonia. Tá quase um mês sem internar e sem vômitos, e eu tô tão feliz com isso, sabe? De ele não precisar ir pro hospital, que ele tá bem, que ele não tá precisando de injeção. Só quero dar parabéns pro João, eu tô tão feliz por ele estar com 7 anos e ele tá tão bem como ele tá de novo. Ele tá sorrindo de novo e ele tá tentando interagir de novo. E isso é tão bom. Eu só tô feliz que o John existe, sabe? Que o John tá na minha vida e desde bebê a gente fala que o John é um milagre, sabe? Um milagre de estar vivo. E é um presente que Deus deu pra gente cuidar. E a gente tá cuidando da melhor forma possível. E eu amo o John muito, muito mesmo. E eu queria, com esse vídeo, desejar feliz aniversário pra ele. E falar pra ele que ano que vem vai ser muito melhor. É isso. Tchau.